Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 10 de outubro de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Lula anuncia financiamento para pequenas reformas e nova linha de crédito para a classe média. Tribunal de Contas da União apura uso da Lei Rouanet em evento com presidente Lula e Boulos. Exército israelense anuncia início de cessar-fogo em Gaza e militares começam a deixar o território. Maria Corina Machado recebe Nobel da Paz pela resistência ao regime de Maduro e dedica prêmio ao presidente Donald Trump. Polícia localiza fábrica clandestina de bebidas em São Bernardo do Campo. E a goleada do Brasil contra a Coreia do Sul. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O governo federal anunciou hoje uma nova linha de crédito para a compra da casa própria para a classe média e um novo financiamento para pequenas reformas com limite de R$30 mil. O Ministério das Cidades anunciou uma nova linha de crédito voltada à reforma de moradias em áreas urbanas para as famílias com renda bruta mensal de até R$ 9.600. Essa iniciativa integra o programa Minha Casa Minha Vida e prevê financiamentos entre R$ 5 mil e R$30 mil. A medida também conta com juros reduzidos de pagamento de 24 a 60 meses. O valor da prestação será limitado a 25% da renda familiar e cada beneficiário só pode contratar um financiamento por vez. Além disso, os recursos poderão ser utilizados para materiais de construção, mão de obra, elaboração de projetos técnicos e serviços de orientação e acompanhamento das obras. Lula também anunciou o novo modelo de crédito imobiliário que reestrutura o uso da poupança para alavancar o crédito imobiliário, especialmente para a classe média. De acordo com o Palácio do Planalto, o valor máximo do imóvel financiado no âmbito de SFH passa de R$1,5 milhão para R$ 2.255.000. O presidente da Caixa, Carlos Vieira, também anunciou que o banco vai voltar a financiar até 80% do valor do imóvel por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. O Tribunal de Contas da União abriu investigação sobre o uso de recursos da Lei Rouanet em um evento que contou com a participação do presidente Lula e também do deputado federal Guilherme Boulos. Esse ato reuniu centrais sindicais e apoiadores e foi organizado pela empresa Vereda Gestão Cultural, com patrocínio da Petrobras. O relator do caso, o ministro Benjamin Ziller, identificou indícios de irregularidades após uma análise preliminar e determinou diligências à Petrobras, a Veredas e ao Ministério da Cultura, responsável por autorizar captação de recursos via leis de incentivo. Cada parte tem 15 dias para prestar esclarecimentos ao tribunal. O Tribunal de Contas da União disse que a área técnica apontou suposto desvio de finalidade, uma vez que o evento aprovado teria se transformado em um ato político partidário. O comício ocorreu durante a pré-campanha das eleições municipais de 2024, quando Boulos disputou a Prefeitura de São Paulo e foi derrotado no segundo turno por Ricardo Nunes. Na ocasião, Lula chegou a pedir votos para o deputado, o que é vedado pela legislação eleitoral. A denúncia foi apresentada pela bancada do Partido Novo na Câmara. Técnicos do TCU apontaram execução financeira incompleta. Até agosto de 2025, havia comprovação de 2,5 milhões dos 3 milhões de reais captados. O relatório do TCU identificou ainda concentração de 27,7% do orçamento em despesas administrativas executadas em São Bernardo do Campo. O ministro Luiz Roberto Barroso anunciou a aposentadoria do Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que chegou a hora de tomar novos rumos e dedicar mais tempo à literatura. O anúncio da saída da Suprema Corte aconteceu no fim da sessão do STF. Ele afirmou que deve trabalhar no tribunal até a semana que vem e depois se despedirá.
Roberto Barroso disse que é hora de tomar novos rumos e indicou que quer dedicar mais tempo à literatura. O ministro afirmou que sua decisão de sair da corte não tem nada a ver com nenhuma circunstância da política atual. Segundo ele, o presidente Lula foi informado da decisão há 2 anos. Durante a fala, Barroso afirmou que não se arrepende das decisões tomadas na trajetória no tribunal. Ele disse que todos os ministros julgaram causas difíceis e complexas, com interesses múltiplos, e que cada um procura fazer o melhor. Luiz Roberto Barroso tem 67 anos e chegou ao Supremo em junho de 2013, indicado pela então presidente Dilma. Entre os processos em que foi relator, Barroso esteve à frente de recursos do Mensalão, a ação que registrou o alcance do foro privilegiado de autoridades e a suspensão de despejos e desocupações em áreas urbanas e rurais em razão da Covid-19. E um dos nomes para assumir a vaga de ministro do STF é de Daniela Teixeira, atual ministra do Superior Tribunal de Justiça. O advogado-geral da União, Jorge Messias, e o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também devem disputar a cadeira. O presidente Lula deve manter o critério de confiança e o nome de Jorge Messias larga na frente. Por outro lado, a forte pressão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e de outros ministros do STF mais próximos de Lula, pelo nome de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Em meio a esses impasses, aparece Daniela Teixeira, um nome também de confiança de Lula e que foi indicada pelo presidente para o STJ em 2023. O nome de Daniela já é cotado caso Lula seja reeleito para a vaga da ministra Carmen Lúcia, que pela lei deve se aposentar no máximo em 2029. Questionado sobre uma mulher na vaga dele, Luiz Roberto Barroso disse que, filosoficamente, gosta da ideia. O presidente Lula inaugurou a nova fábrica de veículos elétricos e híbridos da BYD em Camaçari, na Bahia. O presidente Lula esteve nesta quinta-feira em Camaçari, na Bahia. Na cidade, ele participou da inauguração da fábrica de veículos elétricos e híbridos da chinesa BYD. Em um discurso, Lula destacou que se considera amigo do presidente chinês, Xi Jinping. Porque a gente quer estar bem com a China, e a gente quer estar bem com os Estados Unidos, a gente quer estar bem com a Argentina, a gente quer estar bem com o Uruguai, a gente quer estar bem com a Bolívia. Nós não queremos estar mal com nenhum país. Eu posso dizer para vocês que eu me considero amigo do presidente Xi Jinping e tenho certeza que ele se considera amigo do Brasil, porque nós nos tratamos como 2 países importantes do sul global e não aceitamos que ninguém meta o dedo no nosso nariz. A nova planta em Camaçari tem capacidade inicial para produzir 150 mil veículos por ano e 300 mil em uma segunda etapa. O investimento da gigante asiática no complexo é de 5,5 bilhões de reais. Presente no Brasil há mais de uma década, a empresa tem outros investimentos no país, com unidades de produção em Campinas e Manaus. E a inflação no Brasil subiu em setembro para 5,17% no acumulado de 12 meses. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística confirmou nesta quinta-feira que a inflação subiu ligeiramente em setembro no Brasil. A alta foi de 5,17% no acumulado de 12 meses, um aumento menor do que o esperado pelo mercado, mas acima da meta do governo. A inflação é um tema sensível para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja popularidade foi impactada no começo do ano, em parte pelos preços dos alimentos. De acordo com o IBGE, o índice mensal da inflação em setembro foi de 0,48%, contra menos 0,11% em agosto, um aumento menor que as estimativas do mercado, reportadas pelo jornal Valor Econômico. No acumulado em 12 meses, a inflação de 5,17% ficou pelo 9º mês consecutivo fora da faixa de tolerância oficial, de 1,5% a 4,5%, o que é considerado um descumprimento da meta para 2025, segundo o prazo fixado pelas autoridades. Em agosto, tinha sido de 5,13%. A alta de setembro também quebrou um ciclo de 2 meses de queda da taxa anual da inflação, sentida por alguns consumidores. Policiais civis de vários estados brasileiros foram às ruas em uma operação conjunta para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes.
foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de armazenar, compartilhar e vender material como fotos e vídeos contendo abuso infantil. Até o fechamento desta edição, 13 pessoas foram presas em flagrante. Entre os detidos, um criminoso mantinha material de abuso da própria neta. Essa operação foi desencadeada após uma investigação da Polícia Civil do Paraná, que apreendeu um dispositivo eletrônico contendo imagens de abuso infantil, que haviam sido comercializadas por meio de aplicativo de mensagem. A análise do material levou à descoberta de uma rede de usuários de diversas regiões do país que trocavam material ilegal pela internet. Começou hoje, oficialmente, o cessar-fogo na faixa de Gaza. O exército israelense confirmou a trégua e informou que as tropas começaram a recuar. A manhã desta sexta-feira começou com novos bombardeios israelenses na faixa de Gaza. Mas pouco depois, ao meio-dia local, 6 horas da manhã em Brasília, o cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou em vigor. O anúncio foi feito pelo exército israelense em um comunicado, destacando que as tropas começaram a se posicionar ao longo das linhas de retirada, em preparação para o acordo de cessar-fogo e para o retorno dos reféns, mas que os militares do Comando Sul continuarão eliminando qualquer ameaça imediata e que algumas áreas continuam sendo extremamente perigosas para a população. Na sequência, Washington informou que Israel completou sua primeira fase de retirada do território palestino, dando início ao período de 72 horas para o movimento islamista libertar reféns. Mas o desafio mais difícil de todos ainda permanece: trazer para casa todos os reféns restantes, 20 reféns vivos e 28 que foram levados e mortos. Na quinta-feira foi concluído um acordo no Egito entre Israel e Hamas após 4 dias de negociações indiretas. O pacto se baseia em um plano de 20 pontos anunciado no fim de setembro pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou pretender viajar ao Oriente Médio neste domingo. Momentos após o anúncio oficial da entrada em vigor do cessar-fogo, milhares de moradores de Gaza começaram a caminhar em direção ao norte do território. A cidade de Gaza e seus arredores foram cenário nos últimos meses de uma ofensiva particularmente intensa do exército israelense, que dizia buscar eliminar os últimos focos do Hamas. Durante esta primeira fase de retirada, o exército manterá o controle de cerca de 53% da faixa de Gaza. E um grupo de 200 militares norte-americanos será destacado para o Oriente Médio para supervisionar a trégua entre Israel e o movimento palestino Hamas. Um grupo de 200 militares americanos será destacado para o Oriente Médio para supervisionar a trégua entre Israel e o movimento palestino Hamas, após o acordo de paz proposto pelo presidente americano Donald Trump. O anúncio foi feito nesta quinta-feira por autoridades de Washington. Num primeiro momento, o chefe do Comando Central do Exército dos Estados Unidos, Almirante Brent Cooper, terá 200 pessoas em campo. Seu papel será supervisionar, observar e garantir que não haja violações, informou à imprensa um alto oficial. Junto com eles, também haverá militares do Egito, do Catar, da Turquia e provavelmente dos Emirados Árabes Unidos, apontaram as fontes. Outro oficial informou que não há intenção de enviar tropas americanas para dentro de Gaza. O pessoal americano será encarregado de ajudar a criar o Centro de Controle Conjunto e depois integrar todas as demais forças de segurança que estarão ali para evitar conflitos com as forças de defesa de Israel, disseram as fontes. O governo israelense aprovou na manhã desta sexta-feira, pelo horário local, um acordo para garantir a libertação de todos os reféns mantidos em Gaza. A informação consta em um comunicado emitido pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O governo acaba de aprovar o acordo para a libertação de todos os reféns, tanto os vivos quanto os mortos, diz o comunicado. Donald Trump disse nesta quinta que vai tentar viajar ao Egito para a assinatura do acordo de cessar-fogo e libertação dos reféns entre Israel e o Hamas. Trump também garantiu que haverá um desarmamento e uma retirada de tropas em uma próxima fase do acordo sobre Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou nesta semana que o desarmamento fará parte da segunda fase do acordo sobre Gaza. Ele também deixou claro que corpos de alguns reféns serão um pouco difíceis de encontrar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que vai tentar ir ao Egito para a assinatura de um acordo de cessar-fogo em Gaza entre Israel e o Hamas.
O republicano também destacou que espera que o grupo islamista liberte os reféns na segunda ou terça-feira, mas fez um alerta. Temos a maioria dos reféns, então não acho que será um problema. Quanto aos corpos, dizem que são 28. Alguns serão um pouco difíceis de encontrar, mas faremos o melhor que pudermos. Israel e Hamas chegaram a um acordo sobre a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza, na qual está prevista a libertação dos reféns israelenses que estão vivos em troca da soltura de cerca de 2.000 palestinos após 2 anos de guerra. Na conversa com repórteres, durante uma reunião de gabinete na Casa Branca, Trump se negou a falar sobre desarmamento. Bem, não vou falar sobre isso. Todos sabem que é a fase 2, mas haverá desarmamento. Haverá muitas coisas acontecendo. Eu dei a vocês uma lista completa com 22 pontos diferentes que vão acontecer. O magnata informou ainda que as autoridades israelenses lhe pediram que discursasse diante do Knesset, o parlamento israelense, por ocasião do acordo. Um pouco mais cedo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu celebrou o grande dia para Israel e declarou que Trump deveria receber o Prêmio Nobel da Paz. Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu as Filipinas nesta sexta-feira. 2 pessoas morreram. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico suspendeu nesta sexta-feira um alerta regional emitido após um forte terremoto de magnitude 7,4, que deixou mortos no sul das Filipinas. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o sismo ocorreu às 9h43 da manhã no horário local, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Manay, na ilha de Mindanao. Pacientes, funcionários e visitantes saíram rapidamente do Centro Médico Regional de Davao. Algumas das pessoas hospitalizadas estavam em cadeiras de rodas. Esta escola da cidade ficou danificada e os estudantes tiveram que buscar abrigo. De repente começou a tremer. Achei que seria um terremoto fraco típico, mas de repente ficou mais forte, a ponto de o teto começar a ruir. Tivemos que nos esconder debaixo das cadeiras. Todos estavam gritando. Então todos os painéis do auditório caíram. Acho que inalei um pouco da poeira dos painéis. Este é o terremoto mais forte que já vivenciei em toda a minha vida. O último tinha sido há 6 anos. O deste ano foi o mais forte de todos os tempos. Em Tagum, trabalhadores desceram rapidamente de uma árvore de Natal gigante que estava sendo montada. O tremor ocorreu 2 semanas depois que um forte terremoto deixou 74 mortos e cerca de 72.000 desabrigados na ilha central de Cebu. O Congresso do Peru destituiu nesta sexta-feira a presidente Dina Boluarte por conta da crise de insegurança. Um advogado de 38 anos assumiu o cargo até julho de 2026. O Congresso do Peru destituiu nesta sexta-feira a presidente Dina Boluarte após aprovar pouco antes um processo de impeachment motivado pela grave crise de insegurança que o país enfrenta. Boluarte foi removida do cargo que ocupava desde dezembro de 2022, com 118 votos dos 122 parlamentares presentes na sessão iniciada na noite de quinta-feira. A mandatária se recusou a exercer seu direito de defesa e rejeitou comparecer às 23h30 locais ao julgamento de destituição perante o Congresso. Boluarte também é investigada pelo Ministério Público pela repressão aos protestos que se seguiram à sua posse e, segundo entidades de direitos humanos, deixaram cerca de 50 mortos. Ela também enfrenta outros 2 processos, um por ter feito uma cirurgia no nariz sem comunicar ao Congresso, como exige a lei, e outro pelo chamado Rolex Gate, após ter sido vista em 2024 com joias de luxo não declaradas em sua lista de bens. Com a destituição, Boluarte perde o foro privilegiado e poderá ser processada e condenada. Na mesma sessão parlamentar do impeachment, o chefe do Congresso, José Herri, foi empossado presidente do Peru. O advogado de 38 anos assumiu o cargo até 26 de julho de 2026 e afirmou que o país realizará eleições gerais em abril, prometendo formar um governo de transição de base ampla. A Venezuela pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU em meio à mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe.
A Venezuela pediu nesta quinta-feira uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU em meio à mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores. O texto adverte que as ações dos Estados Unidos nas últimas semanas, que incluem contra-torpedeiros de mísseis, aviões de combate, tropa de elite e um submarino nuclear perto da costa venezuelana, colocam em perigo a zona de paz na América Latina e no Caribe. A chancelaria informou que a Venezuela solicitou formalmente uma reunião de urgência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, pelo que qualificou de grave escalada de agressões e a mobilização militar sem precedentes dos Estados Unidos no Caribe. O presidente americano Donald Trump disse que os Estados Unidos utilizam o seu poderio militar para destruir supostas redes do tráfico de drogas, que ele vincula ao presidente venezuelano Nicolás Maduro. Já o dirigente chavista atribui essas acusações a um plano para buscar uma mudança de regime na Venezuela e se apoderar das enormes reservas de petróleo do país. A opositora venezuelana Maria Corina Machado foi reconhecida como Prêmio Nobel da Paz de 2025 pela resistência ao regime de Nicolás Maduro e pela defesa dos direitos democráticos. Mesmo vivendo na clandestinidade, ela se tornou símbolo de coragem e esperança para milhões de venezuelanos. O Prêmio Nobel da Paz foi concedido à líder opositora venezuelana Maria Corina Machado, reconhecida por sua atuação em defesa da democracia em seu país. O anúncio foi feito nesta sexta-feira em Oslo pelo Comitê Norueguês do Nobel. Good morning. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 20... O Comitê Nobel da Noruega decidiu conceder o Prêmio Nobel da Paz de 2025 a Maria Corina Machado. Ela está recebendo o Prêmio Nobel da Paz por seu incansável trabalho na promoção dos direitos democráticos do povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia. Venezuela, and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. O presidente do comitê, Jørgen Watne Friednes, descreveu a ativista como uma das figuras civis mais corajosas da América Latina nos últimos tempos, destacando que mesmo sob ameaças e vivendo escondida há mais de um ano, ela escolheu permanecer na Venezuela, inspirando milhões. Engenheira e mãe de 3 filhos, Machado entrou para a política no início dos anos 2000, ao lutar por um referendo contra Hugo Chávez, fazendo da queda do regime chavista a causa de sua vida. Apesar de sua ampla popularidade e favoritismo nas pesquisas, foi impedida de concorrer à presidência em 2024, na eleição que Nicolás Maduro foi conduzido para um novo mandato. Machado sucede a Nihon Hindakyo, grupo de sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que milita contra as armas nucleares. O prêmio, que inclui uma medalha de ouro, um diploma e o valor de 1,2 milhão de dólares, quase 6 milhões e meio de reais, será entregue em 10 de dezembro em Oslo, data que marca o aniversário da morte de Alfred Nobel, criador da premiação. Na segunda-feira será anunciado o laureado com o Nobel da Economia, fechando a série de vencedores de 2025. Os Estados Unidos compraram pesos argentinos e também concluíram um acordo cambial de 20 bilhões de dólares com o Banco Central do país. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que os Estados Unidos acordaram uma linha de financiamento de 20 bilhões de dólares com a Argentina por meio de um swap, uma troca de moedas, e compraram, nesta quinta-feira, pesos no mercado. Essa quantia equivale a 107 bilhões de reais. A Argentina enfrenta um momento de aguda falta de liquidez. A comunidade internacional, incluindo o FMI, está unida em apoio à Argentina e à sua prudente estratégia fiscal, mas apenas os Estados Unidos podem agir rapidamente. E nós agiremos, declarou Bessent na rede social X, após 4 dias de negociações com seu colega argentino Luiz Caputo. O presidente argentino Javier Milei, em meio a uma profunda crise política e financeira, tem previsto uma visita à Casa Branca em 14 de outubro. O FMI, que realizará uma assembleia na próxima semana, terá um papel nesse pacote de ajuda financeira, que Bessent assegurou na semana passada que não se trata de um resgate. A Argentina já possui uma linha de crédito com um fundo de 20 bilhões de dólares acordada em abril. Bessent descreveu um panorama econômico otimista para seu aliado do Cone Sul, apesar da pressão que a dívida argentina e sua moeda nacional vem sofrendo há semanas. O governo Trump enfrenta a oposição de alguns legisladores democratas, que solicitaram por meio de uma carta explicações sobre a ajuda financeira a um país que, em alguns setores, como o da soja, é concorrente dos agricultores americanos.
No próximo bloco, a polícia localiza a fábrica clandestina de bebidas em São Bernardo do Campo. E 7 suspeitos mortos e 5 presos durante a operação contra o Comando Vermelho. A Polícia Civil de São Paulo localizou hoje em São Bernardo do Campo a fábrica clandestina de onde teriam saído as garrafas de bebida alcoólica que causaram a morte de 2 pessoas por intoxicação no estado. A polícia suspeita que a fábrica comprava etanol em postos de combustível e misturava nas bebidas. Segundo a polícia, a proprietária da fábrica confessou que havia comprado as garrafas de uma distribuidora não autorizada. Ela foi presa em flagrante por crime de adulteração de bebidas e será autuada por falsificação, corrupção e adulteração de substâncias, tornando os produtos nocivos à saúde. Segundo a polícia, a suspeita é de que a fábrica pirata comprava etanol em postos de combustível e que esse material estaria adulterado com metanol. São Caetano do Sul e a capital paulista também tiveram endereços vistoriados. Ao todo, 8 suspeitos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. Uma das vítimas, que teria consumido bebidas falsificadas produzidas na fábrica clandestina de São Bernardo, é o empresário Ricardo Lopes Mira, de 54 anos. No bar onde Ricardo ingeriu a bebida, localizado na Moca, zona leste de São Paulo, os investigadores apreenderam 9 garrafas. Uma pessoa morreu em um incêndio no bairro do Jaraguá, na zona norte de São Paulo. Segundo os bombeiros, a vítima é um idoso de 75 anos que foi carbonizado no fundo de uma garagem da casa. Um levantamento mostrou que vítimas de incêndio cresceram 30% na Grande São Paulo somente neste ano. E um homem morreu após ser prensado por um tronco de uma árvore durante um trabalho de poda em São Bernardo do Campo. De acordo com as imagens divulgadas, Maicon Ferreira da Silva estava sobre o muro quando parte da árvore cedeu e caiu diretamente sobre ele. Segundo testemunhas, o funcionário e o tronco caíram no momento em que a equipe puxou, com um caminhão, uma corda amarrada à árvore. Em nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que Maicon era funcionário de uma empresa terceirizada responsável por serviços de poda e supressão de árvores. Maicon completaria 40 anos em dezembro. Ele deixou um filho de 3 meses. Uma mega operação contra o Comando Vermelho terminou com 7 suspeitos mortos durante os confrontos. Outros 5 homens foram presos. Os agentes saíram ainda na madrugada desta sexta-feira para 15 comunidades ou bairros na região metropolitana do Rio. Das 7 mortes confirmadas, 6 aconteceram no Morro do Juramento, na Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, as equipes foram recebidas a tiros e, por isso, houve a resposta. O outro suspeito foi morto no complexo da Mangueirinha. 5 homens também foram presos no local. A mobilização dessa sexta foi mais uma etapa da Operação Contenção, uma iniciativa permanente de combate ao avanço do Comando Vermelho por territórios do Rio de Janeiro. A Polícia Civil afirma que, desde abril, 98 criminosos foram capturados e outros 10 foram neutralizados em confronto. Um desses neutralizados é Igor Freitas de Andrade, o Matuê, apontado como chefe do tráfico de Gardênia Azul e da Chacrinha. A seguir, Emirados Árabes Unidos recebem Congresso Mundial da Natureza e a goleada da seleção contra a Coreia do Norte. E começou nos Emirados Árabes Unidos o Congresso Mundial da Natureza. Uma lista atualizada das espécies ameaçadas de extinção será divulgada nos próximos dias. A União Internacional para a Conservação da Natureza abriu nesta quinta-feira seu congresso em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. O evento reúne a cada 4 anos centenas de participantes e contribui para estabelecer a agenda mundial em matéria de proteção do meio ambiente. A principal organização mundial dedicada à conservação da natureza vai divulgar no encontro sua lista vermelha atualizada das espécies ameaçadas de extinção.
Na minha opinião, revitalizar uma governança ambiental global exige que reconheçamos uma verdade. O mundo de hoje não é mais como o de ontem. Então precisamos mudar a maneira como trabalhamos. De acordo com um painel de especialistas em biodiversidade das Nações Unidas, a biodiversidade diminuiu a cada década nos últimos 30 a 50 anos. Para destacar a situação, a organização vai publicar na sexta-feira uma atualização da lista de espécies comprometidas. O inventário inclui 9 categorias no total, que vão desde em perigo ou vulnerável até extinta. Os organizadores esperam a participação de 10 mil delegados e 5 mil representantes da sociedade civil no Congresso. Começou hoje para o público geral a Brasil Game Show, uma das principais feiras de jogos eletrônicos do mundo. Os fãs de game de todo o Brasil puderam hoje entrar oficialmente nos corredores da Brasil Game Show. Esse ano, a feira mudou de lugar e acontece no distrito AMB. A edição de 2025 também não terá a presença das marcas Xbox e PlayStation, mas conta com a participação da Nintendo. Quem também estará no evento é o criador de jogos Hideo Kojima. Foi ele que criou o Metal Gear, um dos maiores sucessos no mundo dos games. Uma outra organização lendária dos games também estará presente no evento. É a SEGA. Este ano, a empresa japonesa aposta em uma combinação de nostalgia, velocidade e imersão. O principal título apresentado na feira será o Sonic Racing Cross Worlds. Se ainda não sabe o que fazer neste final de semana, o Gospel News deixa essa dica para você. E na manhã de hoje, o Brasil goleou a Coreia do Sul em um amistoso. A seleção brasileira deu um show na manhã de hoje contra a Coreia do Sul. Estevão abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. No final da primeira etapa, Rodrigo recebeu de Casemiro, cortou o marcador e ampliou. No início do segundo tempo, Estevão roubou a bola, avançou sozinho e fez o terceiro. Alguns minutos depois, o Brasil subiu a marcação mais uma vez e Rodrigo recebeu para fazer o quarto gol da seleção brasileira. E ainda deu tempo para mais um. O time de Carlo Ancelotti encaixou um lindo contra-ataque e Vinícius Júnior fechou o placar. E o Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoadíssimo e será, porque amanhã, sábado, é dia de marcha para Jesus em Taboão da Serra. Domingo tem culto de celebração da família em todas as igrejas Renascer em Cristo, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde, às 6 da noite. E segunda a gente está de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. Um final de semana abençoadíssimo e até segunda-feira.